tema da pregação hoje é usurpando o trono de Deus. Tiago, capítulo 4, verso 11 ao 17. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, não faleis mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Atendei agora, pois, que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como a neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Essa parte do texto é tão claro que não precisaria de muitas explicações. Mas nós iremos ver aqui duas exortações de Tiago. Em primeiro lugar, nós iremos tratar sobre a maledicência. Tiago começa dizendo: irmãos, não faleis mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Então ele começa dizendo irmãos, que era para os cristãos convertidos, não era para os ímpios. Esse versículo, ele precisa ser bem interpretado para não termos um entendimento equivocado. Muitos pegam esse texto isolado, fora do contexto, e distorcem. Então nós precisamos entender bem essa passagem. Aqui, Tiago ele fala do uso desenfreado da língua, de alguém que fala muito. Você vai ver várias vezes Tiago tratando sobre a língua em sua carta. E aqui, mais uma vez, ele fala desse assunto. Se era importante para aqueles irmãos, também é importante para os nossos dias. Isso é importante. A língua. Tiago já deu vários exemplos do poder da língua, que ela é destrutiva. Ela tanto pode ser usada para o bem, para o mal. Ela pode direcionar as pessoas para o bem, para o mal. E aqui, mais uma vez, ele fala desse assunto. Ele fala sobre a língua. Tiago, ele diz, aquele que fala mal do irmão ou julga. Então ele usa o termo julgar associado ao falar mal. Muitos usam o não julgueis erroneamente. E nós olhamos para a Bíblia e tem vários versículos que nos mostram que é dever do cristão julgar. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21, vai dizer: julgai todas as coisas e retende o que é bom. Em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 15, diz: porém o homem espiritual julga todas as coisas. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 19, tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 5, para a vergonha vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Então existem vários versículos que mostram que é dever do cristão julgar todas as coisas. A Bíblia diz que nós iremos julgar os anjos. E nós vemos várias passagens que nos mostram que é dever do cristão julgar. Tiago também ele diz, no verso 11 ainda, aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, aí ele diz, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não é observador da lei, mas juiz. Então ele fala do julgamento da lei. A lei diz que eu devo amar o próximo. E aí quando eu falo mal do irmão, eu estou quebrando a lei de Deus. Eu estou dizendo mais ou menos assim, eu não estou nem aí para a lei de Deus. Eu não estou nem aí para o mandamento que eu devo amar o próximo.
Porque eu criei a minha própria lei. E nessa minha lei eu devo sim falar mal do meu irmão. Não tem problema. Acabei de criar uma nova lei. Falar mal do irmão não tem problema, não tem nada a ver. Não é assim que muitas das vezes nós agimos, seja na mesa, no almoço, num café. Muitas das vezes podemos cair nesse erro de estar falando mal de nossos irmãos. Tiago vai dizer no verso 12, um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Só Deus pode criar mandamentos. Ele que é o dono da lei, ele que é o juiz. E quando nós quebramos a lei de Deus e queremos fazer as nossas regras, nós estamos querendo usurpar o trono de Deus. Estamos querendo sentar na poltrona de Deus e agora ser juiz e criar regras, criar leis. Tiago, ele está fazendo uma alusão a Lucas capítulo 12, verso 5, onde diz, eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo, a esse deveis temer. Porque ele diz ali ainda no verso 12, aquele que pode salvar e fazer perecer. Então nos parece que Tiago está fazendo uma alusão ao ensino de Jesus Cristo, que é Deus que tem o poder para salvar e tanto para enviar para o inferno. Mas qual a diferença do julgamento de Tiago para o restante da Bíblia? O que nós vemos aqui que o que Tiago está condenando é o julgamento condenatório. Porque nós não temos a capacidade de julgar o coração das pessoas. Então nós não podemos condenar as pessoas ao lago de fogo. Porque nós não podemos salvar e nem mandar ninguém para o inferno. Só Deus tem essa capacidade. Deus é o dono do céu e também o dono do inferno. Nós não temos capacidade de fazer julgamentos condenatórios a respeito de alguém. Não devemos temer o diabo, e devemos temer a Deus. Muitas pessoas temem mais o diabo do que a Deus. Então, por isso, nós devemos guardar a nossa língua contra o mal, contra o irmão, de criar difamações. O falar mal e julgar está relacionado a isso. Criar calúnias, difamações, denegrir a imagem de alguém. É nesse sentido que Tiago está usando a palavra não julgar e falar mal do irmão. Então não perverta os momentos abençoados que Deus nos proporciona quando estamos reunidos com os irmãos. Quando estamos à mesa, num café, num almoço, seja onde, seja aqui na igreja. Não perverta esses momentos abençoados por Deus para nós falarmos mal um dos outros. Mas devemos aproveitar esses momentos para bendizer o Senhor, para orar pelos mais fracos na fé. Não empreste a sua língua para o diabo. Porque Satanás foi o primeiro a usar a língua maligna no Éden. Lá, ele perverteu e quis denegrir a imagem de Deus. Quando ele mentiu para Adão e Eva. Criou uma história denegrindo a imagem de Deus. Satanás, ele quis ser igual a Deus. Nós vemos um exemplo disso, de falar mal, de criar difamações, de enviar um julgamento condenatório. Quando ele se referiu a Jó, Deus disse para Satanás, vê meu servo Jó, reto, íntegro, fiel, temente a Deus, desvia-se do mal. E aí Satanás quis ser como Deus, querendo sondar o coração e a intenção de Jó. É lógico. Ele te serve porque você cerca ele de prosperidade. Ele, se não fosse assim, ele não iria servir.
não iria servi-lo. Então Satanás estava querendo tomar o trono de Deus, porque só Deus sonda os corações. E ele quis fazer como Deus. Então quando nós falamos algo de alguém, emitimos um juízo, nós estamos fazendo como Satanás. E Tiago então está condenando isso. A Bíblia diz que devemos julgar sim, mas julgar segundo a reta justiça. Não julgar a intenção e o coração das pessoas. Devemos exortar as pessoas, a Bíblia nos mostra isso, né, se vemos um irmão em pecado, mas sempre com misericórdia. Sempre com o intuito de ganhá-lo e não de acusá-lo como Satanás. Satanás, nós vemos ele fazendo isso lá em Apocalipse capítulo 12. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que o acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Então isso é muito grave, nos colocarmos como acusadores, emitirmos juízos precipitados. Quando nós fazemos isso, nós estamos querendo nos assentar no trono de Deus. Estamos querendo usurpar assim o trono de Deus. E esse foi o desejo de Satanás. Portanto, não devemos usar a nossa boca para falar mal das pessoas. Pois, Tiago ele já disse que da mesma boca não pode proceder palavras de bênção e maldição. Não pode da mesma fonte jorrar água doce e água amarga. E qual é o modo certo de agir? É sempre orando por sabedoria. Tiago, ele já instruiu os irmãos. Orem por sabedoria, para saber discernir as coisas, para ter temperança. E ele continua. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Quem és tu? Por acaso você se tornou Deus agora? Querendo enviar um juízo condenatório a respeito de alguém? E muitas das vezes nós vemos pais fazendo isso em relação aos seus filhos. Muitos pais dizem, esse filho não vai dar nada na vida. Por acaso agora ele é Deus? Alguns chegam ao absurdo de dizer, esse aí não adianta pregar para ele não tem salvação. Esse daí não tem jeito. Quem és tu que julgas o próximo? Por acaso você está ali assentado ao trono de Deus? Então nós vemos que isso é arrogância, é soberba. E aí eu entro no segundo tópico. A arrogância humana. São apenas 2 tópicos. Vamos ler o verso 13 ao 17. Atendei agora a vós que dizeis. Aqui Tiago, e agora ele está se referindo a um outro grupo de pessoas. Ele começa a dizer, atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais as vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então Tiago agora parece que ele está se direcionando a um outro grupo de pessoas. Ao grupo dos comerciantes, dos judeus comerciantes de sua época. Até os dias de hoje, os judeus são conhecidos, né, como bons comerciantes ou bons empresários. Eles têm essa fama. E Jesus falou sobre esses comerciantes, esses homens, lá em Mateus 13, quando ele cita o negociante de pérolas. Lá em Mateus 25, quando ele cita os negociantes de azeite. Lá na parábola do administrador fiel, em Lucas 16. Quando ele fala a respeito dos servos que receberam os talentos, lá em Lucas 19. Então, os judeus, eles são conhecidos por ser bons comerciantes. E, olhando para a história, nós vemos que esse comércio dos judeus incomodou muitas pessoas. Incomodou os romanos. Principalmente na colônia de Alexandria, que era uma colônia romana,
Ao ponto deles chegarem às autoridades romanas e pedirem para que os judeus fossem expulsos da cidade, daquela colônia, porque estava atrapalhando o negócio deles. Então, expandir o comércio não tem nada de errado. O problema é a maneira como esses comerciantes estavam lidando com os negócios. Eles estavam cheios de confiança carnal. Eles estavam planejando o futuro, achando que ia acontecer da maneira que eles disseram. Nada iria dar errado. É isso que eles estavam fazendo. Então não é errado você planejar. Paulo, ele colocou metas, né? Assim corro também eu, não sem meta, lá em 1 Coríntios, capítulo 9. No final do ano, algumas pessoas traçam metas, né? Colocam ali metas para serem alcançadas para o ano seguinte. Isso não tem problema. Não há problemas nisso. Mas nós não podemos nunca nos esquecer o que diz Provérbios 16:9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Tiago diz que errado é antecipadamente contar com o sucesso dos nossos negócios, nos gabar dos nossos planos. É isso que Tiago está condenando. E Tiago ele vai dizer que quem és tu, ó homem, né? Ele disse no início, depois ele vai falar sobre os comerciantes, mas ele vai mostrar que somos como uma neblina, ele dá esse exemplo. Muitas vezes nós esquecemos disso. Somos como uma neblina que logo existe e daqui a pouco ela se acaba. Somos passageiros, somos insignificantes, somos vulneráveis. Provérbios 27:1 vai dizer: não te glorie no dia de amanhã, porque não sabe o que trará a luz. Somos passageiros. Essa vida é curta. Quando nós olhamos para a nossa família, esse mesmo sol já raiou na cabeça dos seus avós. Já raiou na cabeça dos seus bisavós. E eu lhe pergunto, você lembra o nome do seu bisavô? Alguns podem dizer que sim, mas acredito que a maioria não se lembra. Eu não me lembro. Não lembro do nome dos meus bisavós. Lembro até os meus avós. Já passou, a vida foi rápida. E assim vai acontecer conosco. Logo, os netos não se lembrarão de nós. Melhor exemplo é o de Jesus, quando ele fala na parábola do rico insensato. O rico insensato, ele diz: vou aumentar os meus celeiros, vou fazer isso e aquilo, os meus negócios vão bombar. E aí ele vai dizer lá no verso 19: então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Mostrando que a vida é breve, que somos como neblina, logo passa. Você que acha que você consegue adquirir riqueza com a sua sabedoria, a Bíblia diz que quem dá sabedoria é o Senhor. É o Senhor que dá sabedoria para adquirirmos riqueza. Você que tem um comércio, você que seja um advogado, seja dono de algo, quem você acha que envia os clientes para você? Quem você acha que envia os pacientes, as pessoas para o seu comércio? É Deus. Ele é soberano, é Ele. Nós devemos nos atentar para isso. Nós somos dependentes do Senhor. Deus está no controle de tudo. Um mau exemplo que nós vemos é daquele técnico, né, que era do São Paulo, Muricy Ramalho. Ele ganhou um campeonato lá com o São Paulo. E aí, no final do campeonato, ele começou a bater no braço, né? Aqui é trabalho, aqui é trabalho. Dizendo que tudo que ele conseguiu fazer ali foi por conta dele, do trabalho dele. Felizmente, talvez ele nem se atentou pelo que ele disse, né?
Mas na verdade, se não fosse Deus dando sabedoria para ele, se não fosse Deus dando saúde para ele, ele não faria nada. Nós devemos aprender a viver na dependência do Senhor. Nós devemos sempre orar ao Senhor: Senhor, como que eu devo gastar o meu dinheiro? E não era isso que aqueles comerciantes estavam fazendo. Muitas pessoas dizem, quando nós falamos do dízimo: o dízimo, você não vê a palavra dízimo no Novo Testamento. É verdade, não tem a palavra dízimo. Por quê? Porque o padrão do Novo Testamento é tudo. O dízimo é apenas o início. Você quer ser perfeito? É o que Jesus disse para o jovem rico: dê tudo aos pobres e siga-me. 10% é apenas o início. Infelizmente, pessoas nem no início chegaram ainda. É apenas o início. Porque a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Todo o nosso dinheiro é de Deus, toda a nossa vida é de Deus, tudo é para Deus. Devemos orar: Senhor, como eu devo administrar o meu dinheiro? Eu trago uma parte para a igreja, mas a outra parte também é do Senhor. Como eu vou usar? Vou comprar coisas fúteis, coisas que não vão servir para nada? Isso que eu vou comprar vai glorificar o nome de Deus? Isso vai ser para o benefício da minha família, para o conforto da minha família? Ou vai ser dinheiro jogado fora? Devemos também administrar o nosso serviço. Como iremos fazer o nosso serviço, o nosso trabalho? O nosso trabalho deve ser com excelência. Devemos fazer como se estivesse fazendo para o Senhor. Devemos administrar também o nosso tempo, porque também o nosso tempo é do Senhor. Quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazeis tudo para a glória de Deus, até o nosso tempo. Devemos colocar tudo na dependência do Senhor. Devemos dizer como o salmista, no Salmo 127, aos seus amados Ele o dá enquanto dorme. Eu faço o meu melhor com as oportunidades que eu tenho, mas eu sei que a bênção vem do Senhor. Se o Senhor não abençoar, se o Senhor não guardar, em vão é aqueles que fazem o trabalho. Viver na dependência de Deus é pedir orientação em todas as áreas da nossa vida. Por isso que Tiago ele vai dizer, em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, nós não viveremos. Não só viveremos, como também não faremos isto ou aquilo. Porque o Senhor é o dono dos nossos negócios. O cristianismo não trata apenas do futuro das nossas almas. Mas o cristianismo também trata das nossas vidas neste mundo. De como devemos proceder, de como devemos viver nessa sociedade, como devemos levar a nossa família, lidar com os negócios. Então não seja tolo, tentando caminhar financeiramente sem os conselhos de Deus e sem a bênção de Deus. Tome cuidado. Talvez você esteja fazendo algo, está ganhando muito dinheiro, mas riqueza não é prosperidade. Muitos têm muito dinheiro na conta, o trabalho está indo muito bem, está dando tudo certo, estou rico, tenho muitas propriedades, mas riqueza não é prosperidade. Por quê? Porque muitos têm riqueza, mas não têm saúde. Muitos têm riqueza, mas não têm paz na família. Muitos têm riqueza, mas não têm a alegria de viver. Muitos têm riqueza, mas têm uma vida pessoal destruída. Riqueza e prosperidade vêm do Senhor. Não adianta nada termos riqueza sem a prosperidade. Sem Deus estar abençoando os nossos negócios. E muitas pessoas querem viver desta maneira. Era como esses homens estavam vivendo. Iremos fazer isso, fazer aquilo, mas nunca se atentando para a bênção de Deus em seus negócios. Eram arrogantes, soberbos. Um exemplo maravilhoso é o exemplo de Pedro. Jesus, quando chamou Pedro, ele disse:
Não só a Pedro, mas os pescadores que estavam com ele. Ele disse assim, ó, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Jesus estava dizendo, largue o seu trabalho. Pedro, você é um ótimo pescador. Você tem um negócio muito bom, você tem sócios. Mas largue esse negócio de pescaria. Porque eu vou lhe fazer pescador de homens. Larga esse trabalho. Só que quando você vai para a Bíblia, Pedro várias vezes voltou a pescar novamente. Jesus falou assim, ó, não é para você mais fazer isso. É para você ser pescador de homens. Aí você vê lá, Jesus aparecendo para ele, ele estava lá pescando de novo, voltou a fazer o que Jesus falou que não era para ele fazer. Até que uma certa vez, Pedro estava lá, com os outros pescadores, jogaram a rede a noite toda, Mar da Galileia, e se você pesquisar o Mar da Galileia, é abarrotado de peixes. E como que pode? Homens experimentados, homens conhecedores do Mar da Galileia, ficarem a noite inteira e não pegaram um peixe, e eles estavam já à beira do mar, à beira da praia. E aí Jesus aparece e faz um milagre. Talvez você está pensando que é o milagre das redes ficarem cheias. Mas aconteceu um milagre antes. Porque o mar da Galileia é abarrotado de peixes. E ainda eles estavam à beira-mar, estavam à beira da praia. O milagre que aconteceu primeiro foi que Jesus, ele não deixou que os peixes fossem para a rede deles. Por isso que eu lhe digo mais uma vez, você que tem negócio, quem que envia os clientes, se Deus não enviar os clientes, se Deus não abençoar os seus negócios, em vão é todo o nosso trabalho. E aqui Jesus, ele faz esse milagre, agora as redes estão cheias, aí Pedro fica espantado. Aí Pedro cai em si. Ele me chamou para ser pescador de homens. Ele estava dizendo que ele iria me sustentar. Ele iria me sustentar, porque a bênção vem dele. Então não adianta nada Pedro ter GPS, ter o melhor barco, ter os melhores funcionários, se Deus não abençoar, em vão era o trabalho de Pedro. Mostrando assim, que Deus é que nos sustenta, é dele que vem a providência, é dele que vem, né, toda a boa dádiva. Por isso que Provérbios 27, mais uma vez, eu lhe digo, vai dizer, não te glories no dia de amanhã, porque não sabe o que trará a luz. Por quê? Porque o ser humano é limitado. Lá no capítulo 4, Tiago vai dizer, atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal. Na verdade, é o mesmo versículo, né? Vós não sabeis o que sucederá amanhã, o que é a vossa vida, sois apenas como a neblina, que por um instante se dissipa. Nós somos frágeis. Um exemplo é a pandemia que veio, né? Quantas pessoas se foram? Um vírus levou muita gente. O mosquito da dengue, um bichinho pequenininho, faz um estrago enorme. Pessoas caem no banheiro e morrem. Somos limitados. Aí vem o coach e diz que você pode tudo desde que você se dedique. Muitos colocam a sua confiança no dinheiro, na riqueza, em vez de colocar em Deus. Muitos acreditam que o dinheiro pode trazer conforto, é verdade. Traz conforto, traz benefícios, até que a pessoa cai num leito de enfermidade. Um exemplo, em 29 de dezembro de 2013, o heptacampeão mundial Michael Schumacher esquiava. Tinha muito dinheiro. Um homem, o salário dele era um dos mais, se não for o mais alto da época, de Michael Schumacher. Ele estava prestes a se aposentar. Ele, esquiando, bateu a cabeça numa pedra, ficou em coma 6 meses. Depois de 6 meses, ele acordou, foi levado para sua casa e está lá até hoje.
Isso já faz anos. Está até hoje aos cuidados dos médicos. Mostrando que nós somos frágeis. Nós somos como a neblina que logo passa. Então muitos colocam a confiança no dinheiro, sendo que nós deveríamos colocar a confiança em Deus. Muitos pensam que eu vou mudar para os Estados Unidos, e aí eu vou ter os meus problemas resolvidos. Se a corrupção no Brasil acabar, aí se acabam os problemas. Não, nós não sabemos o nosso destino. Quem somos nós para declarar isso? Nós não sabemos o dia de amanhã. Isso é arrogância. Isso é arrogância. Então devemos o quê? Reconhecer a nossa dependência de Deus. Não é errado fazermos planos. O errado é esquecer de colocar Deus nesses nossos planos. Devemos incluir a vontade de Deus em tudo, em todos os nossos planos. Por isso que Jesus ele ora e nos ensina: Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Porque nós somos tentados a achar que somos independentes. Um exemplo, uma criança. A criança, quando é pequena, ela vai atravessar a rua, ela gruda na mãe do pai, né? Procura o pai. A todo momento ela está procurando o pai, né? A mãe. Ela pode até dar uma escapadinha assim, mas logo ela já olha aonde está o pai e a mãe. Uns são mais agarrados com o pai, outros mais com a mãe, mas sempre estão ali na dependência, né? E querem andar ali de mão dada com os pais, com a mãe. Mas aí a criança cresce, vira um adolescente. Aí ele começa a ter vergonha do pai e com a mãe. Né? Começa a ir para certo lugar, não quer que o pai e a mãe vá junto. Começa a ter vergonha até. Né? Querem ser independentes, querem andar sozinhos. E nós somos tentados a isso. Só que Jesus disse que nós não podemos acrescentar nenhuma hora na nossa existência. Quem somos nós para andar sem Deus? Queremos, às vezes, andar sem Deus como uma criança que cresce e quer se tornar independente. Achamos que somos donos do tempo. Não, o tempo nosso é do Senhor. E quando você ama alguém, você doa o seu tempo. Talvez isso seja uma grande prova de amor. Quando você tem tempo para ouvir alguém, para aconselhar alguém, para gastar um tempo, seja se alegrando, chorando. Porque dinheiro, com o dinheiro você consegue fazer mais dinheiro. Mas o tempo não volta atrás. Ele passou, já era. Tiago vai dizer no verso 15: em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Se o Senhor quiser. Por isso que nós dizemos, né? Vai ter culto tal dia, se Deus permitir. Não é uma palavra mística, né? É mostrando a nossa dependência. Amanhã, fulano, você vai lá em tal lugar? Vou. Se Deus permitir. Se amanhã eu estiver vivo. Nós vemos um exemplo disso lá no Antigo Testamento. Davi, quando estava sendo perseguido, ele entregou a arca da aliança ao seu servo e disse: leve a arca. Se eu achar graça aos olhos do Senhor, então voltarei a vê-la. Ou seja, o que ele estava dizendo? Se o Senhor quiser, se o Senhor permitir. Paulo, quando você vai ler as suas cartas, várias vezes ele usa esse termo. Se Deus quiser, irei visitá-los. Se Deus permitir. A minha vontade é estar aí. Se o Senhor permitir, eu estarei aí. Mas aqueles comerciantes eram arrogantes e soberbos. Achavam-se dono do destino. Tiago diz no verso 6, que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E Tiago também vai dizer que isso é maligno. Ele diz: agora, entretanto, vós jactais as vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante é maligna. Isso que vocês estão fazendo é maligno. Nós não temos o controle de nada. Esses homens estavam vivendo como os ímpios. Ímpio é aquele que leva um estilo de vida sem pensar em Deus. Ou até mesmo pensa, mas bem pouco. Essa é uma definição de ímpio.
Aquele que leva um estilo de vida sem pensar em Deus. Até mesmo pensa, mas bem pouco. Isso acontece quando Deus é irrelevante para você. O mundo está aí repleto de pessoas educadas, simpáticas, piedosas até. Mas Deus está longe do pensamento delas. Elas até se relacionam com Deus. Vão ao domingo, tem até o seu momento de devocional. Mas o resto do dia, o resto do tempo de suas vidas, vivem como se Deus não existisse. Eu e você, nós viemos para o culto. Nós oramos em casa. E pronto, acabou? Nós devemos viver todos os dias, todos os instantes da nossa vida para a glória de Deus. Nós devemos ter o pensamento de Deus em todos os segundos da nossa vida. E quando às vezes nós queremos fazer as coisas, estamos dirigindo, esquecemos de Deus. Estamos comprando, esquecemos de Deus. Estamos nos relacionando com as pessoas, esquecemos de Deus. Tiramos Deus da nossa vida, do nosso pensamento. Somos capazes de dizer como Spurgeon. Ele diz, nos últimos 40 anos de minha vida, não passei 15 minutos sem pensar em Jesus Cristo. Não devemos tirar Cristo das nossas mentes. Nós muitas vezes somos como um vizinho ímpio. O vizinho ímpio é assim, ele é gentil, muitas das vezes, né? Se tiver um vizinho bom, ele é gentil, decente, é educado, mas é perdido. Porque ele não pensa em Deus. É um ímpio. Mas nós pensamos pouco. Pensamos pouco durante o dia. Colossenses, para encerrar, vai dizer, capítulo 3, verso 22. Servos, obedecem em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quando fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Aqui, Paulo está se referindo àquele que trabalha para alguém, que é servo de alguém, que deve fazer como se estivesse fazendo para o Senhor. Então, tudo que nós vamos fazer é como se você estivesse fazendo para o Senhor, seja no seu trabalho, seja em tudo que você for fazer, na sua casa, você está lavando a louça. Eu estou lavando para o Senhor, eu estou edificando o meu lar. Eu estou limpando a casa, eu estou fazendo para o Senhor, eu estou criando meus filhos, eu estou criando para o Senhor. Eu estou trabalhando, eu faço o melhor no meu trabalho, não para ser visto pelos homens, mas porque eu sei que eu estou fazendo para o Senhor. Talvez os homens não vejam a minha honestidade, não vejam o meu caráter, mas eu não me importo, porque eu faço para o Senhor, eu faço para Deus. E para encerrar, Tiago vai dizer no verso 17, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Nisso está pecando. Por quê? Aqueles homens, eles estavam se gabando em seus negócios, fazendo planos sem Deus, vivendo uma vida longe de Deus e sem se preocupar com aqueles que estavam perto deles, aqueles que estavam passando necessidades. Quantas pessoas dizem, né? Meu sonho é ir para os Estados Unidos. Aí, às vezes, o familiar, a mãe, né? Está com problema de saúde, ele não está nem aí. Nem se preocupa. Eu vou para lá e seja o que Deus quiser, né? Coloca o nome de Deus no negócio ainda. Ele está preocupado com ele. Mas em vez de ele gastar o tempo com aqueles que estão ao seu lado, então é isso que Tiago está dizendo. Você é indiferente. Você está pensando só em você. Você tirou Deus da equação. E você está sendo indiferente para com os outros. Você sabe fazer o bem e não faz. Você está pecando. E Deus abomina a indiferença. Lá em Jeremias, quando Deus profetiza e diz que enviaria o juízo sobre Israel, Deus ele diz a Jeremias, o povo virou as costas para mim. E Deus estava irado. Então, irmãos, sabendo da nossa vulnerabilidade, que somos como a neblina, que logo se dissipa, então devemos viver dando atenção àquelas pessoas que estão perto de nós.
viver fazendo planos e deixar de fazer o bem, as pessoas que estão ao nosso lado é pecado. Devemos guardar a nossa língua de falar mal uns dos outros. Não devemos nos tornar como Deus, enviar um juízo condenatório. Para aquele não tem mais jeito. Jesus estava aqui para um plano maior, ir para a cruz. Mas ele fez também o bem enquanto estava aqui, aos que estavam perto dele, curando, salvando, libertando, trazendo paz, alimentando com pão e peixe. Que nós possamos, seguir o exemplo de Jesus Cristo. Orar sempre como Jesus: Senhor, faça a tua vontade, não a minha.